A história de Salomão não começa com sua coroação. Ela começa muito antes, em um reino que ainda buscava consolidar sua identidade. Após séculos marcados por juízes, conflitos internos e guerras contra povos vizinhos, Israel finalmente havia se tornado uma monarquia. Primeiro sob Saul, depois sob Davi. Foi Davi quem transformou Jerusalém na capital do reino. Um antigo povoado fortificado tornou-se o centro político e religioso de Israel. Sob seu comando, as fronteiras foram ampliadas, inimigos históricos foram derrotados e a Arca da Aliança foi levada para a cidade, tornando Jerusalém o coração espiritual da nação. Mas, apesar das grandes conquistas, os últimos anos do reinado de Davi estiveram longe de ser tranquilos. Conflitos familiares, rebeliões, disputas pelo poder. O homem que unificara as tribos de Israel agora via sua própria casa mergulhada em divisões. Entre seus muitos filhos estavam homens que também desejavam o trono. Um deles era Adonias. Convencido de que seria o sucessor natural do pai, Adonias reuniu aliados importantes entre membros da corte e líderes militares. Segundo os livros de primeiro livro dos reis e primeiro livro das crônicas, ele chegou a organizar uma cerimônia para proclamar-se rei enquanto Davi ainda estava vivo. Mas havia outro nome, um príncipe que, até então, parecia improvável para assumir o trono. Salomão, filho de Davi com Batseba. Salomão cresceu em meio às complexidades da corte real. Seu nascimento aconteceu após um dos episódios mais conhecidos e controversos da vida de Davi, narrado na Bíblia envolvendo Batseba e Urias, o Hitita. Segundo a tradição bíblica, depois desse período de profunda crise, nasceu Salomão. Seu nome deriva da palavra hebraica relacionada à paz, Shalom, um significado que parecia simbolizar aquilo que Davi jamais conseguiu experimentar plenamente durante seu reinado. Enquanto Davi foi lembrado como um rei guerreiro, responsável por consolidar Israel pela força das armas, Salomão surgia como príncipe de uma nova geração. Uma geração que herdaria um reino já estabelecido. Mas herdar um reino poderoso também significava enfrentar enormes desafios. Quando Davi envelheceu e sua saúde começou a declinar, a disputa pela sucessão tornou-se inevitável. Foi então que, segundo o relato bíblico, o profeta Natã e Batseba lembraram ao rei da promessa de que Salomão seria seu sucessor. A decisão foi tomada rapidamente. Antes que Adonias consolidasse seu apoio, Davi ordenou que Salomão fosse levado à fonte de Giom. Ali, montado na mula real, símbolo da autoridade do rei, o jovem príncipe foi ungido por Zadok. O som das trombetas ecoou por Jerusalém. O rei Salomão vive. Segundo o relato bíblico, a celebração foi tão intensa que a cidade inteira pareceu estremecer. Ao saber da coroação, os aliados de Adonias abandonaram rapidamente sua causa. A tentativa de tomar o trono havia fracassado. Mas a paz ainda estava longe de ser alcançada. Nos primeiros anos de seu reinado, Salomão precisou consolidar sua autoridade. Alguns antigos adversários políticos foram afastados. Outros receberam punições descritas nos textos bíblicos. Esses episódios refletem uma realidade comum nas grandes monarquias da antiguidade. A sucessão raramente ocorria sem conflitos. Garantir a estabilidade do reino muitas vezes significava neutralizar possíveis rivais. Do ponto de vista histórico, sabemos que os relatos sobre Salomão foram preservados principalmente pelos textos bíblicos. As evidências arqueológicas permitem reconstruir parte do contexto político e cultural da região, mas diversos aspectos específicos de sua vida continuam sendo debatidos entre os estudiosos. Ainda assim, há amplo consenso de que o período atribuído ao Reino Unido de Israel marcou uma fase importante no desenvolvimento político de Jerusalém e das terras altas da região. Naquele momento,
Porém, ninguém imaginava que aquele jovem rei entraria para a história como um símbolo universal de sabedoria. Segundo a tradição bíblica, isso começou de uma forma inesperada, não em um campo de batalha, nem durante uma grande cerimônia, mas em um sonho. Um sonho que mudaria para sempre o destino de Salomão e a maneira como ele seria lembrado pelas gerações futuras. Os primeiros anos de um reinado costumavam ser decisivos. Era nesse período que um novo rei precisava conquistar a confiança do povo, fortalecer alianças e mostrar que era capaz de governar. Salomão não era um guerreiro famoso como seu pai. Também não havia conquistado o trono por meio de grandes vitórias militares. Ele precisava provar que possuía algo igualmente importante: a capacidade de governar. Segundo o relato do primeiro livro dos Reis, pouco tempo após assumir o trono, Salomão dirigiu-se a Gibeão, onde naquele período se encontrava um dos principais locais de culto do reino. Ali ofereceu numerosos sacrifícios. Naquela mesma noite, segundo a tradição bíblica, Salomão teve um sonho. Nesse sonho, Deus lhe fez uma pergunta extraordinária: "Peça o que você quiser, e eu lhe darei." A resposta do jovem rei atravessaria os séculos. Em vez de pedir riquezas, vitórias militares, uma longa vida ou a derrota de seus inimigos, Salomão pediu sabedoria para governar seu povo. Segundo o texto bíblico, esse pedido agradou a Deus. Como recompensa, Salomão receberia uma sabedoria incomparável e, além dela, riquezas, honra e prestígio entre as nações. Para a tradição judaica e cristã, esse episódio representa a origem da extraordinária sabedoria atribuída a Salomão. Do ponto de vista histórico, trata-se de um relato preservado pelas Escrituras, se compreendido dentro da tradição religiosa. Independentemente da perspectiva de cada leitor, é inegável que essa narrativa moldou profundamente a imagem de Salomão ao longo dos séculos. Seu nome tornou-se sinônimo de inteligência, discernimento e bom julgamento em diferentes culturas. Pouco depois, segundo a Bíblia, aconteceria o episódio que talvez melhor simbolize essa fama. Duas mulheres compareceram diante do rei. Ambas afirmavam ser mães do mesmo bebê. Não havia testemunhas. Não existiam provas. Cada uma sustentava sua versão dos fatos. Era um impasse aparentemente impossível de resolver. Foi então que Salomão surpreendeu toda a corte. Segundo o relato bíblico, ele ordenou que trouxessem uma espada. Em seguida declarou: "Dividam a criança ao meio e entreguem metade para cada uma." O silêncio tomou conta do tribunal. Uma das mulheres aceitou a decisão. A outra, desesperada, implorou para que a criança fosse entregue à rival. Preferia perder o filho a vê-lo morrer. Foi nesse instante que Salomão anunciou sua sentença. A verdadeira mãe era aquela que escolheu salvar a vida da criança. Segundo o texto bíblico, todo Israel ouviu falar daquele julgamento, e o povo passou a reconhecer que o rei possuía uma sabedoria extraordinária para exercer a justiça. Ao longo dos séculos, essa história tornou-se um dos relatos mais conhecidos da literatura bíblica. Mais do que um julgamento, ela simboliza uma ideia que atravessou gerações. A verdadeira sabedoria nem sempre está na força. Está na capacidade de compreender o coração humano. Mas a sabedoria atribuída a Salomão não se limitava aos tribunais. Os livros bíblicos descrevem um rei interessado por diversas áreas do conhecimento. Segundo o primeiro livro dos Reis, Salomão teria composto milhares de provérbios e cânticos. Também é descrito como alguém que estudava árvores, plantas medicinais, animais, aves, répteis e peixes. Embora esses números pertençam ao relato bíblico e sejam interpretados de maneiras diferentes pelos estudiosos, eles revelam como a tradição passou a enxergar Salomão, não apenas como um governante,
mas como um homem profundamente dedicado ao conhecimento. Diversos livros da tradição bíblica também foram associados ao seu nome ao longo da história. Entre eles estão os Provérbios, o Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Hoje, muitos pesquisadores entendem que esses textos passaram por longos processos de composição e edição ao longo dos séculos. Ainda assim, a ligação tradicional com Salomão demonstra como sua figura tornou-se um símbolo da sabedoria na cultura judaica, posteriormente na tradição cristã. Mas governar com sabedoria significava muito mais do que resolver disputas. Era preciso administrar impostos, firmar tratados internacionais, construir cidades, organizar o comércio, planejar grandes obras públicas. E nenhuma dessas realizações seria tão grandiosa quanto aquela que Salomão estava prestes a iniciar, uma construção que mudaria para sempre a história de Israel, o primeiro templo de Jerusalém. Enquanto muitos reis da antiguidade ficaram conhecidos pelas guerras que travaram, Salomão seria lembrado principalmente pelas obras que deixou. Seu reinado marcou um período de relativa estabilidade. As grandes campanhas militares que haviam caracterizado o governo de Davi deram lugar a uma nova estratégia. Em vez de expandir fronteiras pela espada, Salomão fortaleceu alianças diplomáticas, ampliou o comércio e investiu em grandes construções. Segundo os relatos bíblicos, Israel viveu uma fase de prosperidade sem precedentes. Caravanas cruzavam desertos trazendo mercadorias de terras distantes. Navios navegavam pelo Mar Vermelho transportando ouro, madeira, pedras preciosas e outros produtos valiosos. Jerusalém deixava de ser apenas a capital política do reino. Transformava-se em um centro administrativo, religioso e comercial cada vez mais importante. Imagine caminhar por suas ruas naquela época. O som constante dos martelos ecoava entre as construções. Carros puxados por bois transportavam enormes blocos de pedra. Artesãos trabalhavam madeira vinda das florestas do Líbano. Ourives moldavam peças de ouro para decorar edifícios reais. Mercadores negociavam tecidos, azeite, especiarias, metais preciosos em mercados cada vez mais movimentados. Sacerdotes preparavam os rituais religiosos. Escribas registravam tratados e impostos. Funcionários do reino administravam uma máquina pública muito mais complexa do que aquela existente na época dos juízes. Era uma cidade em transformação, mas havia um projeto que se destacava acima de todos os outros. Segundo a tradição bíblica, Davi desejava construir uma casa permanente para a Arca da Aliança. Entretanto, essa missão seria confiada a seu filho, Salomão. Por volta do século X a.C., iniciou-se aquela que seria considerada a obra mais importante da história religiosa de Israel, o primeiro Templo de Jerusalém. Segundo o primeiro livro dos Reis, a construção mobilizou milhares de trabalhadores, pedreiros, carpinteiros, escultores, metalúrgicos, transportadores, especialistas em madeira, mestres construtores. Boa parte da madeira utilizada veio dos famosos cedros do Líbano. Essas árvores eram altamente valorizadas por sua resistência e qualidade. O fornecimento tornou-se possível graças à aliança entre Salomão e Irão governante da cidade fenícia de Tiro. Essa parceria revela um aspecto muitas vezes pouco lembrado. As grandes obras da antiguidade dificilmente eram realizadas de forma isolada. Elas dependiam de acordos diplomáticos, comércio internacional e da circulação de conhecimentos técnicos entre diferentes povos. Segundo a descrição bíblica, enormes blocos de pedra eram preparados ainda nas pedreiras. Quando chegavam ao monte onde o templo seria erguido, praticamente não precisavam ser talhados. O texto afirma que durante a construção,
Não se ouviam martelos nem instrumentos de ferro no local. Tudo era cuidadosamente preparado antes da montagem. O resultado impressionava. O interior do templo era revestido por madeira de cedro. Esculturas de querubins, palmeiras e flores ornamentavam as paredes. Diversas partes recebiam revestimento em ouro. No centro encontrava-se o Santo dos Santos, espaço mais sagrado do templo. Segundo a tradição bíblica, foi ali que a Arca da Aliança passou a ser colocada. Para o povo de Israel, aquele edifício representava muito mais do que uma construção monumental. Era o principal símbolo da presença de Deus entre seu povo. Do ponto de vista histórico, ainda existem intensos debates sobre diversos aspectos relacionados ao templo. Como a atual área do Monte do Templo é um dos locais religiosos mais sensíveis do planeta, escavações arqueológicas são extremamente limitadas. Por isso, muitos detalhes permanecem objeto de estudos e interpretações. Ainda assim, a maioria dos pesquisadores concorda que Jerusalém passou por um importante processo de desenvolvimento durante a Idade do Ferro. Embora existam diferentes opiniões sobre a dimensão exata do reino de Salomão e da própria cidade naquele período. Enquanto Jerusalém crescia, o prestígio internacional de Salomão também aumentava. Segundo os relatos bíblicos, reis e governantes enviavam presentes. Embaixadores chegavam de diferentes regiões. Caravanas atravessavam centenas de quilômetros para negociar com Israel. A fama da sabedoria do rei começava a ultrapassar as fronteiras de seu próprio reino. Foi justamente essa reputação que chamou a atenção de uma das personagens mais enigmáticas de toda a Bíblia. Uma rainha, vinda de uma terra distante, conhecida até hoje como a Rainha de Sabá. À medida que os anos passavam, a fama de Salomão ultrapassava as fronteiras de Israel. Mercadores levavam notícias sobre a riqueza de Jerusalém. Diplomatas comentavam sobre seu governo. Viajantes descreviam um rei capaz de resolver disputas complexas com sabedoria incomum. Pouco a pouco, seu nome começou a circular entre os grandes reinos do Oriente. Foi então que, segundo a Bíblia, uma visitante inesperada decidiu colocar essa fama à prova. Ela era conhecida como Rainha de Sabá. O relato aparece no primeiro livro dos Reis e também no segundo livro das Crônicas. Segundo a tradição bíblica, a rainha viajou até Jerusalém acompanhada por uma grande caravana. Camelôs carregavam ouro, pedras preciosas, especiarias raras, presentes dignos de um grande soberano. Sua intenção era conhecer pessoalmente o homem cuja sabedoria já era comentada em terras distantes. Ao chegar a Jerusalém, fez perguntas difíceis. Segundo o texto bíblico, Salomão respondeu a todas elas. Nada parecia difícil demais para o rei. Mas a visitante não ficou impressionada apenas com suas respostas. A Bíblia descreve seu espanto diante da organização do reino, dos palácios, da riqueza da corte, dos funcionários reais, das vestes dos sacerdotes, da grandiosidade do templo. Segundo o relato, ela declarou que tudo aquilo superava até mesmo o que havia ouvido antes de iniciar sua viagem. Esse é um dos encontros diplomáticos mais conhecidos das Escrituras. No entanto, ele também se tornou um dos maiores mistérios da antiguidade. Afinal, quem era, de fato, a Rainha de Sabá? A própria Bíblia não informa seu nome. Também não especifica com precisão onde ficava o reino de Sabá. Ao longo dos séculos, diferentes hipóteses surgiram. A mais aceita pelos historiadores relaciona Sabá ao antigo reino de Sabá, localizado na região do atual Iêmen. Escavações arqueológicas revelaram que esse reino realmente existiu. Era uma das maiores potências comerciais da Arábia Antiga. Controlava importantes rotas por onde circulavam incenso, mirra, especiarias e outros produtos extremamente valiosos.
Sua riqueza dependia justamente do comércio entre a África, a Arábia e o Mediterrâneo. Uma visita diplomática a Jerusalém, portanto, seria perfeitamente plausível dentro desse contexto histórico. Mas existe outra tradição igualmente fascinante. Na Etiópia, um dos textos mais importantes da literatura nacional é o Quebra-Nagas. Escrito muitos séculos depois dos acontecimentos narrados na Bíblia, ele apresenta uma versão ampliada da história. Segundo essa tradição, a rainha de Sabá chamava-se Maqueda. Após sua visita a Jerusalém, ela teria retornado ao seu reino grávida de Salomão. O filho desse encontro seria Menelik, considerado pela tradição etíope o fundador da dinastia imperial do país. O mesmo texto afirma ainda que Menelik teria levado a Arca da Aliança para a Etiópia. Essa narrativa faz parte da tradição religiosa e histórica etíope e possui enorme importância cultural para aquele país. Até hoje, a Igreja Ortodoxa Etíope preserva essa tradição. Do ponto de vista histórico, porém, não existem evidências arqueológicas que confirmem esses acontecimentos. Eles permanecem no campo da tradição. Essa distinção é importante. A tradição preserva a memória e a identidade de um povo. A história busca reconstruir os acontecimentos por meio das fontes disponíveis. Nem sempre essas duas perspectivas coincidem completamente, e ambas possuem valor dentro de seus próprios contextos. Independentemente de qual hipótese seja considerada, uma coisa parece evidente. A visita da rainha de Sabá simboliza o momento em que o reino de Israel alcançou o auge de seu prestígio internacional. Jerusalém deixava de ser apenas a capital de um pequeno reino. Tornava-se um centro conhecido muito além de suas fronteiras. Mas, enquanto a fama de Salomão crescia entre as nações, outro processo acontecia silenciosamente dentro do próprio reino. Para fortalecer alianças políticas, o rei multiplicou casamentos com princesas estrangeiras. Na antiguidade, essa era uma prática comum entre grandes monarquias. Cada casamento representava um tratado, uma aliança, uma promessa de paz. No entanto, essas alianças também trouxeram consigo algo que mudaria profundamente a história de Israel, as religiões dos povos vizinhos. Pela primeira vez, os deuses que conhecemos do documentário anterior voltariam a ocupar um lugar central na narrativa bíblica. No mundo antigo, um casamento raramente era apenas uma união entre duas pessoas. Para um rei, ele era também uma ferramenta política. Casar-se com a filha de outro governante significava estabelecer alianças, reduzir conflitos e abrir novas rotas comerciais. Salomão dominava essa estratégia como poucos. Segundo o primeiro livro dos reis, ele estabeleceu relações diplomáticas com diversos povos da região. Entre elas estava sua aliança com o Egito, selada por meio do casamento com uma princesa egípcia. Outras uniões vieram depois: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias, Hititas. A tradição bíblica afirma que Salomão teve centenas de esposas e concubinas. Independentemente de como esses números sejam interpretados pelos estudiosos, eles transmitem uma ideia clara. O rei utilizou o casamento como instrumento de política internacional em uma escala extraordinária. Essas alianças trouxeram estabilidade, favoreceram o comércio, fortaleceram Jerusalém, mas também aproximaram Israel das crenças religiosas de seus vizinhos. Segundo os livros dos reis, muitas dessas mulheres permaneceram fiéis às tradições de seus povos. Com o passar dos anos, altares dedicados a divindades estrangeiras começaram a surgir. Entre elas estavam nomes que já conhecemos: Quemos, venerado pelos Moabitas; Milcom, associado aos Amonitas, e outras divindades cultuadas pelos povos vizinhos. É importante lembrar que, na antiguidade, religião e política eram praticamente inseparáveis.
Permitir que uma princesa estrangeira mantivesse seus costumes religiosos podia representar um gesto diplomático de respeito à aliança firmada entre dois reinos. No entanto, segundo a tradição bíblica, essas concessões ultrapassaram os limites considerados aceitáveis. Os autores dos livros dos reis interpretam esse momento como um afastamento gradual de Salomão da fidelidade exclusiva ao Deus de Israel. É justamente aqui que o documentário Os Deuses Esquecidos da Bíblia se conecta diretamente com esta história. Os cultos que antes existiam apenas nos reinos vizinhos agora, segundo a narrativa bíblica, estavam presentes nas proximidades de Jerusalém. Essa ligação mostra como os diferentes episódios da história de Israel fazem parte de uma mesma narrativa. Mas as mudanças não aconteciam apenas no campo religioso. Manter um reino tão grandioso exigia enormes recursos: palácios, fortificações, cidades administrativas, armazéns, estábulos, estradas, o próprio templo. Tudo isso demandava mão de obra, impostos, uma administração cada vez mais complexa. Segundo os relatos bíblicos, parte da população foi convocada para trabalhos obrigatórios ligados às construções do reino. Essas medidas ajudaram a erguer algumas das obras mais impressionantes atribuídas a Salomão. Ao mesmo tempo, também aumentaram o peso do governo sobre o povo. Esse detalhe se tornaria decisivo após sua morte. Do ponto de vista histórico, arqueólogos encontraram vestígios de grandes projetos de construção em cidades como Hazor, Megido e Gezer. Durante muitos anos, essas estruturas foram atribuídas diretamente ao reinado de Salomão. Hoje, porém, existe um intenso debate acadêmico. Alguns pesquisadores defendem que elas realmente pertencem ao século X a.C., período tradicionalmente associado ao rei. Outros argumentam que parte dessas construções pode ser posterior, pertencendo a governantes de gerações seguintes. Essas discussões mostram como a arqueologia está em constante evolução. Novas descobertas podem confirmar antigas interpretações ou propor novas formas de compreender o passado. Segundo a tradição bíblica, já no final de seu reinado surgiram adversários externos e internos. Velhas alianças começaram a enfraquecer. Novos rivais apareceram. O reino permanecia rico, mas já não possuía a mesma estabilidade dos primeiros anos. Então, por volta da metade do século X a.C., chega ao fim o reinado de um dos personagens mais famosos da antiguidade. Salomão morre após governar Israel por cerca de 40 anos. Seu legado parecia inabalável. Um templo magnífico, uma capital fortalecida, uma fama que atravessara fronteiras. Mas bastaria uma única geração para que tudo começasse a mudar. O reino construído por Davi, levado ao auge por Salomão, estava prestes a se dividir, e essa divisão transformaria para sempre a história do antigo Israel. Por volta de 931 a.C., segundo a cronologia tradicional, chegava ao fim o reinado de Salomão. Durante aproximadamente 4 décadas, Israel havia experimentado um período de estabilidade, prosperidade e prestígio raramente igualado em sua história. Jerusalém transformou-se em um importante centro político e religioso. O templo tornou-se o coração espiritual da nação. As rotas comerciais aproximaram Israel de grandes reinos da antiguidade. O nome de Salomão passou a ser conhecido muito além de suas fronteiras. Mas a morte de um grande governante costuma revelar problemas que, durante seu reinado, permaneciam ocultos. Foi exatamente isso que aconteceu. O sucessor de Salomão foi seu filho, Roboão. Logo nos primeiros dias de seu governo, representantes das tribos do norte procuraram o novo rei. O pedido parecia simples. Segundo o relato bíblico, desejavam apenas que os pesados tributos e os trabalhos obrigatórios impostos durante o reinado anterior fossem reduzidos. Roboão decidiu consultar 2 grupos. Primeiro ouviu os anciãos que haviam servido ao lado de Salomão. Eles recomendaram moderação.
Aconselharam o novo rei a aliviar a carga sobre o povo. Depois ouviu seus amigos de juventude. Eles sugeriram exatamente o contrário. Afirmaram que um rei forte jamais deveria demonstrar fraqueza logo no início do reinado. Roboão escolheu seguir o segundo conselho. Segundo a narrativa do primeiro livro dos reis, sua resposta foi dura. Se meu pai tornou pesado o jugo de vocês, eu o tornarei ainda mais pesado. A reação foi imediata. As 10 tribos do norte romperam com a casa de Davi, sob a liderança de Jeroboão e formaram um novo reino. Nascia o reino de Israel, ao norte. Enquanto isso, Jerusalém permaneceu como capital do reino de Judá, governado pelos descendentes de Davi. A partir daquele momento, a história bíblica seguiria 2 caminhos paralelos: 2 reis, 2 capitais, 2 trajetórias políticas e, muitas vezes, interesses completamente diferentes. Essa divisão marcaria profundamente toda a história posterior do povo de Israel. Séculos depois, o reino do norte seria conquistado pelos assírios. Mais tarde, Judá enfrentaria a invasão babilônica. Jerusalém seria destruída. E o magnífico templo construído por Salomão seria reduzido à ruína em 586 a.C., durante a campanha de Nabucodonosor II. Do ponto de vista histórico, esses acontecimentos são confirmados por diversas fontes arqueológicas e inscrições da Antiguidade, compondo um dos períodos mais bem documentados da história do Antigo Oriente Próximo. O edifício que havia simbolizado o auge de Israel desaparecia, mas a memória de seu construtor permaneceria viva. Ao longo dos séculos, Salomão deixou de ser apenas um personagem da história de Israel. Tornou-se uma figura admirada por diferentes tradições. No judaísmo, é lembrado como o rei que ergueu o primeiro templo e consolidou Jerusalém como centro religioso do povo. No cristianismo, aparece como exemplo de sabedoria, mas também como um lembrete de que o poder não torna ninguém infalível. No islamismo, Sulaiman é reconhecido como um profeta e rei extraordinário, associado à justiça e à sabedoria concedidas por Deus. Sua figura também inspirou inúmeras lendas ao longo da Idade Média. Histórias sobre anéis mágicos, espíritos obedecendo às suas ordens, tesouros escondidos, livros secretos. Essas narrativas pertencem ao universo das tradições e do folclore desenvolvido muito tempo depois de sua época, mas revelam algo importante. Poucos personagens da antiguidade exerceram tamanho fascínio sobre tantas culturas diferentes. E a arqueologia? O que ela nos permite afirmar? Ela confirma que Jerusalém existia e crescia durante a Idade do Ferro. Confirma intensas relações comerciais entre os povos da região. Revela cidades fortificadas, sistemas administrativos e um contexto compatível com o surgimento de uma monarquia. Ao mesmo tempo, continua debatendo a dimensão exata do reino atribuído a Salomão e o alcance de suas obras. Esse é um excelente exemplo de como história e tradição dialogam. A Bíblia preserva a memória de um rei extraordinário. A arqueologia procura reconstruir o cenário em que essa memória nasceu. E cada nova descoberta ajuda a compreender melhor esse período fascinante da humanidade. Talvez nunca saibamos todos os detalhes da vida de Salomão, mas seu legado ultrapassou as fronteiras do antigo Israel. Seu nome tornou-se sinônimo de sabedoria. Seu templo mudou para sempre a história religiosa de Jerusalém. Suas decisões moldaram o destino de um reino inteiro. E seus erros lembram que nenhum governante, por mais brilhante que seja, está acima das consequências de suas próprias escolhas. Talvez essa seja a maior lição deixada por Salomão. A verdadeira grandeza de um líder não está apenas nas obras que constrói, mas também naquilo que consegue preservar para as gerações que virão. Encerramento. A história de Salomão é muito mais do que a biografia de um rei. Ela é a história de um povo que alcançou seu momento de maior prosperidade, construiu um dos edifícios mais emblemáticos da antiguidade e viu nascer uma tradição que influenciaria bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Entre a fé, a história e a arqueologia, permanece a figura de um homem cuja sabedoria atravessou milênios e continua despertando perguntas até hoje. Porque talvez o verdadeiro legado de Salomão não esteja apenas nas respostas que ofereceu, mas nas perguntas que sua vida ainda nos convida a fazer. Obrigado por acompanhar mais um capítulo das Crônicas da Humanidade. Na próxima jornada, continuaremos explorando os grandes personagens
impérios, civilizações, mistérios que mudaram o mundo em que vivemos. Até o próximo documentário.